falar agora de José, como ele se tornou governador do Egito. Ele passou de escravo a governador do Egito. Ele tinha sido vendido como escravo, né, pelos seus irmãos. Que diz assim, ó, no livro de Gênesis ainda, capítulo 9, do versículo 20, capítulo 39, do 20 ao 23. Diz assim: enquanto José esteve na prisão, Deus o ajudou. O carcereiro gostou tanto de José que até o deixou encarregado dos outros prisioneiros. José ficou responsável por tudo o que acontecia na prisão. O carcereiro não se preocupava, porque o Senhor estava com José e o abençoava. Tudo o que ele fazia dava certo. Uma vez o rei do Egito teve um sonho que ninguém conseguia explicar. Então chamaram José e ele explicou o significado do sonho, porque Deus deu a ele o entendimento. O rei achava José muito sábio e o tornou governador do Egito. Ninguém pode fazer esse trabalho melhor do que José, pois o Espírito de Deus está com ele. O rei disse: nada se fazia no Egito sem a permissão de José. Agora, fazer mais umas perguntinhas. Deus abençoou José, até mesmo ele foi preso injustamente. Fale com Deus se você ou sua família sofreram alguma injustiça. Alguma injustiça, né? Você se lembra de algum momento difícil em que Deus te ajudou? Agradeça por isso. Glória a Deus, né? Agora vamos falar da reunião em família. Livro de Gênesis 45, do 1 ao 15, diz assim: a terra não produzia alimento e todos sofriam com a fome, mas no Egito havia estoque de alimentos. Os irmãos de José foram do Egito comprar comida. José reconheceu seus irmãos e disse a eles quem ele realmente era. José chorou e perguntou se seu pai ainda estava vivo. Os irmãos de José estavam com muito medo para responder. José disse que eles não precisavam ter medo. Ele disse para não se sentirem tristes pela maldade que tinham feito. Deus mandou José ao Egito para salvar as famílias da grande fome que estavam sofrendo. José e seus irmãos se abraçaram e choraram juntos. José deu alimento para seus irmãos e pediu que fossem para casa e trouxessem seu pai para perto deles. Está vendo como José foi bom? Os mesmos irmãos que venderam José, que queriam matá-lo, José os perdoou e os ajudou. Um dia teve uma grande fome lá no Israel e eles foram para o Egito atrás de comida, porque souberam que no Egito tinha um homem muito sábio, que era governador, e por causa dessa sabedoria dele, o Egito tinha comida de sobra. E então eles foram para lá e José os perdoou, né? Porque é família. Nós devemos perdoar os nossos irmãos de sangue, filhos de papai e mamãe, e também os irmãos na fé da igreja, né? Qualquer erro que a pessoa fizer contra a gente tem que perdoar, que é para poder Jesus perdoar a gente. Aqui, alguém já fez algo que causou sofrimento? Que causou sofrimento a você? Como devemos reagir em uma situação como essa? Como Deus pode trazer coisas boas de situações ruins? Tá vendo? Tem um ditado popular que não está na Bíblia, mas diz assim: há males que vêm para o bem. Na Bíblia a gente fala assim: Deus transforma maldições em bênçãos. Muitas vezes alguém quer nos fazer o mal e acaba fazendo, mas aquele mal na vida da gente Deus transforma em bênçãos. Termina nos abençoando sem saber. É assim que Deus faz. Deus é bom e Deus é fiel, né? Agora, gente, eu vou falar para vocês do nascimento de Moisés. Vocês conhecem Moisés? Pronto. No livro de Êxodo agora, o segundo livro da Bíblia, diz assim, do capítulo 18, capítulo 18, 21, 10, diz assim: muitos anos depois de José, um novo rei chegou ao poder do Egito. Ele achava que os descendentes de Jacó
Os israelitas que viviam no Egito eram muitos e mais fortes do que os egípcios. O rei tinha medo de não conseguir controlá-los. Ele escravizou e maltratou os israelitas com trabalhos pesados. O novo rei também ordenou que as parteiras matassem todo menino israelita que nascesse. Por causa dessa ordem, certa mulher israelita teve um filho e o escondeu por 3 meses. Quando ela não pôde mais escondê-lo, fez um cesto, colocou o bebê dentro e deixou o cesto no rio Nilo. A filha do rei viu o cesto no rio e, quando encontrou o bebê, ficou com pena. Ela adotou o menino e o chamou de Moisés. A mãe de Moisés se esforçou para protegê-lo da injustiça. Que injustiça precisamos enfrentar ainda hoje? Deus providenciou alguém para cuidar de Moisés. Agradeça a Deus, a quem providenciou para cuidar de você também. Deus cuida de todos nós, né? Porque Deus é bom. Agora eu vou falar do chamado de Moisés. Olha, no livro de Êxodo, capítulo 31 e o 10, e o 41, do 10 ao 17, diz assim. Desculpa, 41 não, 4, do 10 ao 17, diz assim. Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Um anjo do Senhor apareceu para ele em uma moita em chamas. A moita pegava fogo, mas não se queimava. Deus viu Moisés se aproximando da moita. Deus disse para Moisés tirar suas sandálias, porque o chão em que ele estava pisando era santo. Depois o Senhor falou: Eu tenho visto como o meu povo tem sofrido como escravos no Egito. Eu vou tirar meu povo do Egito e levá-lo para uma terra boa. Agora vá até o rei. Estou enviando você para guiar o povo. Desculpa. Moisés respondeu que não tinha facilidade para falar, mas Deus disse a ele: Quando você falar, eu estarei com você e te darei as palavras que você deve dizer. Moisés tinha dificuldade para falar, mas Deus o ajudou. Qual é a sua dificuldade? Quando Deus nos manda fazer algo para Ele, o que não temos capacidade, o que podemos esperar? Que Deus nos capacite, né? Porque a Bíblia diz que Deus não chama os capacitados, mas Ele escolhe, Ele capacita os escolhidos. É isso mesmo. Agora eu vou falar, vocês já ouviram falar das 10 pragas no Novo Mandamento, né? As 10 pragas está no livro de Êxodo, capítulo 7, do versículo 1 ao 13, que diz assim, ó. Deus decidiu tirar seu povo do Egito. O Senhor disse para Moisés: Diga ao seu irmão Arão tudo o que eu disser a você. Ele pedirá ao rei que deixe o seu povo, que deixe o meu povo sair desta terra. Deus avisou que o rei seria muito teimoso. Moisés e Arão obedeceram a Deus. Deus disse que o rei pediria para ver um milagre. Arão deveria jogar seu cajado no chão. O cajado se transformará em uma cobra. Tudo aconteceu como Deus disse. O rei pediu aos seus conselheiros que fizessem o mesmo que Arão, e eles conseguiram. O rei se recusou a ouvir o pedido. Então Deus mandou 10 pragas terríveis para punir o Egito: poluição, rãs, piolhos, moscas, pestes, feridas, granizos, gafanhotos, escuridão e morte. Vamos conversar, né, um pouco, olha. Deus conhece o coração de todas as pessoas. E existe alguma coisa que se pode esconder de Deus? Não, de jeito nenhum, não se esconde nada de Deus. Porque na Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Agora, ninguém é tão poderoso como Deus. Em quem podemos confiar quando enfrentamos o mal?
Somente em Deus, né, gente? Em Jesus. Fique com Deus, por hoje é só. Tchau. Se inscreva no meu canal, deixe um like e ative o sininho, viu? Para receber novas notificações. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Fiquem com Deus.